Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, professor Fernando com vocês. Nossa LDB, a Lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E vamos dar continuidade aqui a partir do artigo 21, né? Dos níveis, das modalidades da educação e ensino. A gente vai ver com os artigos que vai tratar dessa questão das modalidades, né? E dos níveis, né? Que é interessante, às vezes, a gente ter essa diferença, né? Entre modalidade, entre nível, né? E, não, o artigo 26, já que é importantíssimo, tá? Desses artigos aqui, o 26, ele tem uma importância, assim, surreal. Surreal. Você não sabe o quanto de questões que cobram do artigo 26, tá? Mas vamos ver todos eles aqui, que também são situações que são cobradas também, tá? Então, artigo 21, né, da composição dos níveis, nível, da composição dos níveis. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior, tá? Então, vamos abrir um parênteses aqui importante, tá? Falou de nível, nós temos o nível básico e o nível superior, tá? Então, a partir de hoje, você vai colocar no seu vocabulário que níveis são nível de educação básica e nível de educação superior, tá? Professor, mas e se falar nível médio? Há concurso para nível médio? Não tem problema, tá? No dia a dia, tá? Mas na prova, tá? Entre aspas, não existe nível médio. O que existe é ensino médio, tá? Olha a diferença do ensino aqui, ó. Ensino médio. Então, o ensino, eu tenho o ensino fundamental, eu tenho o ensino médio, tá? E eu tenho a educação básica, né, e a educação superior, tá? Então, a educação básica é um nível básico e a educação superior é um nível superior, tá? Então, a divisão que eu tenho de nível são dois níveis, básico e superior, tá? Beleza? Então, fique ligado nisso, tá? Ensino é médio. O médio é ensino, tá? Das disposições gerais. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para garantir o trabalho em estudos posteriores. Então, a gente já viu, né? Para que nós fazemos a educação no Brasil, né? Para garantir a cidadania e mão de obra para o mercado de trabalho. Cidadania e trabalho, tá? Esse é o mantra, tá? Lembrando que a lei é lá da década de 90, governo neoliberal. O neoliberalismo ele tem um foco muito grande em formar mão de obra para o mercado de trabalho, tá? Não que outros sistemas não têm, mas é característica, tá? Do neoliberalismo é formar mão de obra para o mercado de trabalho, tá? Então, vejam que, e garantir, né, que os estudos posteriores. Então, a educação básica está no nível médio e ele ali conseguir, né, avançar nos estudos posteriores, tá? Olha só que interessante, tá? São objetivos precípios, ou seja, principais da educação básica, a alfabetização plena, ou seja, não só o saber as letras né, mas também saber interpretar, né? O chamado analfabetismo não funcional, né? Então, alfabetização plena e formação de leitores com requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput deste artigo. O que é o caput? A cabeça, né? Que é o artigo 22, tá? No caso aqui, tá? Então, vejam bem que a educação básica é para deixar a alfabetização plena, formar leitores para atender os requisitos dessa formação, tá? A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, né? Aí vai depender de cada sistema, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regular de período de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência de outros critérios ou por forma diversa na organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, o artigo 23 ele deu uma liberdade para os sistemas de ensino, para eles usarem o que eles quiserem nisso aqui. Se vai ser séries anuais, períodos semestrais, ciclos, né? E assim por diante.
A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência em estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. O que está dizendo aqui? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um aluno que vem lá do Maranhão. Ele vem ser colocado no nosso sistema aqui em Mato Grosso, tá? E vamos dizer que nós usamos ciclos diferentes, ou períodos semestrais, não batem, né? Não batem. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que reclassificar esse aluno, conforme o meu sistema aqui, mas sempre privilegiando, né, a questão do aprendizado. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previstas nesta lei. Professor, então eu posso ter períodos escolares? Posso, por exemplo, vamos pegar lá, isso acontece às vezes muito na Amazônia, né? Período de cheia, não tem para onde ir, né? O pessoal fica ilhado. Aí aquele período não tem aula, né? E depois eles estudam em outro momento, né? Mas sempre não reduzindo a quantidade letiva de dias, tá? Então, se cair para você que conforme as questões, questão, por exemplo, de colheita, né? Determinados lugares podem ter isso, né? Então pode se adaptar a essas situações. A educação básica no níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, tá? A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Olha só que interessante, né? Deu uma mudadinha aqui por causa, principalmente do ensino médio, tá? Que mudou em 2024 foi essa carga horária do ensino médio, tá? Então, do ensino fundamental, 800 horas e no mínimo de 1.000 horas no ensino médio, né? Distribuído em 200 dias letivos. 200 dias letivos, tá? De trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, quer dizer, professor, 200 mais o exame final. Tem gente que acha que os exames finais estão dentro dos 200, tá? A LDB não fala isso, tá? A LDB fala que você tem que ministrar 200 dias efetivos, né? E mais os exames finais, tá? Essa é a interpretação do texto. Professor, mas não acontece assim, é por isso que às vezes cai na prova, tá? A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita, exceto a primeira do ensino fundamental, por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência por candidatos procedentes de outras escolas, independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regime escolar pode admitir forma de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observando as normas do respectivo sistema de ensino. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento por matéria, por ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes. Ou seja, ele pode, né, ter lá um componente, né? É como funciona na faculdade, né? O pessoal pagar a matéria, né? Então ele pode ter ali, né, séries distintas juntos, desde que, né, no caso de línguas estrangeiras, artes, eu posso fazer esse together aí. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Então, como que funciona a verificação do rendimento? Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, gente, o que a LDB está falando? Gente, para com esse negócio de nota. Isso está falando, tá? Eu não quero aspectos quantitativos. Quem tirou a maior nota, a menor nota, não importa. Ele quer o quê? Que você avalie a qualidade. Tá? Difícil, muito difícil isso aí. E dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Tá?
Então, ele quer ver a evolução no tempo e não uma faixa específica. Possibilidade de aceleração dos estudos para os alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizagem. Então, posso passar uma pessoa para frente, né? Aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seu regimento. Então, olha só que interessante. Está falando, ó, você vai dar reforço, mas fora do horário normal, tá? Outro negócio difícil de acontecer. O controle de frequência fica a cargo da escola. Ó, quem é que é responsável pela frequência? Escola. Conforme o dispositivo no seu regimento e em suas normas respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de 75% do total das horas letivas para aprovação. Então, tem que ter 75% de presença para ter aprovação. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de curso com especificações cabíveis. Então, quem é que emite os documentos? As instituições de ensino. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas, considerando os prazos e metas estabelecidos no Plano Nacional de Educação. Também foi mudado agora em 2024. É um novo ensino médio. O sistema de ensino disporão sobre as ofertas de educação de jovens e adultos do ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 4 do artigo 4º, também 2017. Então, o sistema de ensino, eles vão ter que criar soluções para o EJA, né? Educação de jovens e adultos. Artigo 25, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relações adequadas entre os números de alunos e professor. Ou seja, não é para botar um monte de aluno para o professor. A carga horária e as condições materiais e estabelecidas. O que a LDB fez? Jogou no colo de quem? Das autoridades, né, responsáveis verificar essa questão. Parágrafo único, cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para o atendimento dispositivo. Então, é que ficou na carga de quem, então? Do sistema do respectivo sistema de ensino, cuidar dessa questão, número de alunos em relação ao professor, né? Entre número de alunos em relação ao professor. E agora nós vamos entrar naquele artigo que eu falei para vocês, que é importantíssimo, que é o artigo 26, que é o que fala da Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, nós temos várias informações aqui no 26 que são interessantes e são campeoníssimos de cair em prova, tá? Então, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, a educação básica, né? O nível básico, é obrigatório, tá? Devem ter Base Nacional Comum Curricular, né? Base Nacional Comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, presta atenção nesse parágrafo, nesse artigo aqui que é interessante, ó. Vejam só que ele vai até o educando, ó. Então, certo, gente, fazer um planejamento. Olha só que interessante, tá? Baseado na BNCC, na Base Nacional Comum, você vai começar por quem? Pelo educando. Você começa de baixo para cima. Você vai ver as características do educando, aí você tem que ver as características da economia local, da cultura, da sociedade onde está inserida, locais, né? Aí depois que você vai ver a questão do estabelecimento de ensino, tá? A questão nacional. Então veja que tem uma sequência. E qual que é a recomendação para fazer um plano? Do educando até chegar no nacional, tá? Adequando isso aí. Mas isso aqui é uma interpretação minha, tá? Só para a gente entender. Mas vejam que eu tenho que fazer essa adequação conforme as peculiaridades locais. Então, por que eu não começo de baixo para cima, né? Lógico, tem que saber meio que o geral, mas torna-se mais agradável fazer dessa forma. Parágrafo primeiro, os currículos que se refere ao caput devem abranger obrigatoriamente
os estudos de língua portuguesa e matemática, tá? Então, língua portuguesa e matemática, gente, é obrigatório. É obrigatório. O conhecimento do mundo físico e natural e das realidades sociais e políticas, especialmente no Brasil, tá? Então, língua portuguesa, matemática, mundo físico e natural, realidade social e política, baseado no Brasil. Então, parágrafo primeiro fala da obrigatoriedade do português, principalmente do português e da matemática. Parágrafo segundo, o ensino de arte, especialmente nas suas expressões regionais, constituirá componente curricular ou obrigatório. Então, tem que ter arte também. Tem que ter português, tem que ter matemática, tem que ter artes, tá? A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, né? Sendo sua prática facultativa ao aluno que. Então, o grande interessante da educação física, apesar dela ser obrigatória, ela tem algumas faculdades. Ela tem as suas liberações, tá? E geralmente cai isso muito em prova, tá? Primeiro, qual aluno que está dispensado? O que cumpre a jornada igual ou superior a 6 horas. Aquele que trabalha, né? Jornada de trabalho, ele tem lá, ele tem carteira assinada, o aluno, e se ele trabalha no mínimo 6 horas, ele pode estar dispensado da prática, tá? Olha só, ele é liberado da prática, não do currículo. Ele vai ter que apresentar um trabalho, alguma coisa, tá? Da prática da educação física. Maior de 30 anos de idade, também está dispensado da prática. Que estiver prestando serviço militar inicial, né, quem está servindo no exército, ou em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Por exemplo, quem que seria esse similar? Aquele aluno federado. Aquele aluno, por exemplo, que é do karatê, que ele está ligado a uma federação, né? Ele pode, já faz exercício físico, né? Amparados pelo decreto 10.44 de 69, que é a pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência também está dispensada da prática. Aí nós tivemos aqui um veto, né? E, por último, quem tem a prole. Também não precisa fazer a educação. O que é prole, professor? Filho, tá? E não fala se é homem ou mulher, tá? A mulher tem um filho, está dispensado da prática. O homem tem um filho, está dispensado da prática, tá? Então, ter prole, interessante esse nome, né? É ter filhos, né? Cai bastante. Perdão. Essa questão do ter prole. Continuando ainda dentro do artigo 26, ele é enorme, tá? Ele tem vários parágrafos, tá? A história do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia. Esse parágrafo 4, quando cai na prova, ele derruba a gente boa. Por quê? Vou até um pouquinho mais para frente aqui por causa do 26A. O artigo 26A, que foi introduzido em 2008, o estabelecimento de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, tornam obrigatório o estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena. Mas quando ele fala da história do Brasil, aqui ó, do povo brasileiro, né, história do Brasil, ele fala que eu tenho que estudar a matriz indígena, a matriz africana e europeia. E tem gente que acha que a europeia está errado, tá? Que confunde um comando com o outro, tá? Então, quando eu vou estudar a história do Brasil, quando eu vou ver a formação brasileira, eu tenho que ver a matriz indígena, que é a nossa base maior, a matriz africana, importantíssima também, e a europeia, né? Não podemos esquecer que a nossa base matricial também é europeia, tá? No currículo de ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa, ó. Então, obrigatório também a partir do 6º ano, língua inglesa, tá? Professor, a partir dessa mudança em 2017, né? Faltou professor de inglês, faltou professor de língua inglesa, porque é obrigatório ter língua inglesa nos currículos, tá? A partir do 6º ano. Não é do 5º, não é do 7º, do 6º ano. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão um componente curricular decretado do parágrafo 2º. O que é o parágrafo 2º? Fala de artes, né? Tem que ter artes. Essas artes são visuais, dança, música, teatro, né? Linguagens que constituem o que é arte. A arte não é só pintura, por exemplo. Artes visuais, a dança, a música, o teatro estão incluídos com isso também. Parágrafo 7º. Integração curricular
poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que compõem os currículos que trata o CAP. Então, ou seja, ele pode transversalizar os assuntos, né? Eu posso falar de cidadania em qualquer momento, né? Então, cultura, né? A cultura é um tema transversal. Eu posso ter em história, em geografia, em português. Então, pode ter temas transversais. Agora, esse parágrafo 8 aqui é interessante, ó, que foi incluído em 2014, ó. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar e integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória no mínimo 2 horas mensais. Professor, eu não sabia disso e isso não acontece, realmente não acontece. Isso aqui é um negócio chamado de... Isso aqui é lei morta, né? Que a gente chama, né? Mas se cair na prova, agora você sabe. Se falar para você, é obrigatório ter 2 horas de filme nacional por mês no estabelecimento de ensino, é verdade. Está na lei. Mas na prática acontece? Não. Então, esse parágrafo 8º aqui para mim, dentro do artigo 26, é um importantíssimo, tá? Que quando cai, derruba gente boa, tá? Então, cuidado com esse parágrafo 8º, tá? Então, tá aí como regra. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à preservação de todas as formas de violência contra as crianças, adolescentes e a mulher serão incluídos como temas transversais, né? O que é o tema transversal? Ou seja, vai estar falando em vários momentos, tá? Ele vai atravessar, né? Um tema transversal é aquele que eu falo de matemática, eu falo dele, eu falo de português, eu falo dele. Então, falou de direitos humanos, de prevenção de violência contra criança, adolescente e mulher, tem que ser incluído de forma transversal nos currículos de que trata o caput desse artigo, observando as diretrizes de legislação correspondente à produção e distribuição de material didático adequado em cada nível de ensino. Parágrafo 9º, ó, não aguentaram colocar, botaram aqui o 9º. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. Então, também, quando eu for falar de alguma situação, qualquer matéria, posso incluir o aspecto da educação alimentar e nutricional. Artigo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação, de homologação do Ministro do Estado da Educação. Então, a gente está falando aqui, dentro da lei, falando, olha, se quiser inventar moda, tem que ter autorização do Conselho Nacional de Educação, tá? E o 11, que é interessante, 2023, ó. A educação digital com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outros componentes digitais será componente curricular do ensino fundamental e ensino médio. Então, temos mais um componente, a questão da educação digital e do foco no letramento digital, robótica, por exemplo, também ser um componente obrigatório dentro dos currículos, tá? Cada vez o currículo ficando cada vez mais inchado, né? Mas não sou contra, sou a favor que tenha isso mesmo, tá? Vamos lá, artigo 26A. Já expliquei para vocês por que tem esse A? Vou explicar, né? Talvez não explicar. Professor, tinha que criar um artigo, ele tinha que ficar naquele lugar ali. Ele tem que ser um artigo. Eu vou colocar o quê? 26, vou criar um novo artigo, 26A. A gente vai criar mais um artigo ali, 26B, 26C, assim por diante, tá? Então, lá em 2008, eles tinham que colocar ali, junto com o 26, como eles não poderiam transformar em incisos ali, acharam melhor criar o 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Os conteúdos programáticos a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. A partir desses dois grupos étnicos, tais como estudos da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Lembrando que lá no parágrafo 4 do 26 fala também da base europeia. Então podemos esquecer esse linkamento. Resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e os povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial, que áreas que vão ter mais falando sobre a cultura e sobre
a história afro-brasileira e indígena, na educação artística, literatura e histórias brasileiras, né? O artigo 26 veio para introduzir isso aí. Continuando aqui, né? Continuando para terminar esses artigos importantes aqui, dentro desses níveis e modalidades de educação do ensino. O artigo 27 fala o seguinte: os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda os seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais do interesse social, os direitos e deveres dos cidadãos e o respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, de novo aí, ó. Promoção do desporto educacional e apoio a práticas esportivas não formais, né? Estimular a questão do desporto. Artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, o sistema de ensino promoverão as adaptações necessárias às suas adequações e peculiaridades da vida rural e de cada região especialmente. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre outros, da pedagogia alternativa, pedagogia da alternância, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, que eu falei para vocês, né, que realmente pode fazer essa adequação conforme o calendário e o ciclo agrícola, adequação da natureza do trabalho na zona rural. Isso aqui é muito interessante, parágrafo único aqui, ó. O fechamento de escolas do campo indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo, os conselhos, né, do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, gente, vai fechar uma escola do campo. Precisa ter o quê? Manifestação, vamos começar de trás para frente, ó. Manifestação da comunidade, tem que ter um parecer fundamentado da secretaria, tá? Seja ela municipal ou estadual, dependendo de onde é a escola do campo, e vai ser representada onde? No órgão normativo. Quem que é o órgão normativo? O conselho. O conselho, seja ele Conselho Municipal de Educação ou Conselho Estadual de Educação, ele vai fazer uma análise para ver se fecha ou não. Então não é só ir fechando não, tá? Escola do campo tem que ouvir a comunidade, tem que ter parecer da Secretaria de Educação e aprovação do Conselho para fechamento desse tipo de escola. Beleza? Muito bem. Ficamos aqui nessa parte. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.